me chamo Márcia Carvalho e estamos hoje aqui para falarmos de controle de pragas. O que acontece? Nas nossas hortas nós temos muitos pulgões, doenças da podridão, míldio, íldio e várias outras doenças que as nossas plantinhas podem ter. Nas nossas hortas nós temos também ervas que nascem porque a terra está bem compostada, bem trabalhada. E aí nós temos aqui a nossa urtiga. O nome dela é urtiga dionica. Ela tanto pode ser um adubo para a nossa horta, como também um desparasitante de insetos, pragas e algumas doenças que as nossas plantinhas podem ter. Porque ela é muito forte. Ela tem compostos que, como o azoto, o magnésio, o potássio, e que ajudam imensamente a fortificar a planta e ela ter aí uma vida longa, podendo nos dar frutos e flores muito saudáveis. A nossa ortiga, o que a gente pode fazer para ter um adubo ou um desinfestante com ela? Nós pegamos na horta ou fora dela, mais ou menos assim 1 quilo de urtigas. Cortamos ela em pedacinhos e aí arrumamos um garrafão de 5 litros de água, colocamos ela dentro do nosso garrafão e aí colocamos água. Fechamos o garrafão, não precisa fechar muito, e colocamos ele numa sombra e deixamos lá por volta de 1 semana a 10 dias. Todos os dias pegamos o nosso garrafão, já com o produto aqui dentro, a água e a urtiga, sacudimos um pouquinho para que a fermentação aconteça, porque a água em contato com os elementos e as propriedades da urtiga vai aos poucos se desmanchando e tornando assim o líquido verde, um verde escuro como a folha. E que com o tempo, com esse tempo que nós damos de maceração, vai se transformar no adubo ou no desinfestante de pragas. Quando o preparado ficar pronto, após o período que eu falei, que seria de 1 semana ou 10 dias, tiramos mais ou menos 100 mililitros desse preparado, colocamos no regador e aí colocamos por volta de 2 litros a 3 litros de água, para não ficar muito concentrado, porque senão pode queimar as plantas. Continuando então nos desinfetantes de pragas da nossa horta, desinfetantes biológicos, o que podemos fazer também? Temos aqui detergente de cozinha, de louça, vinagre e água, 1,5 litro de água. Aqui um borrifador qualquer, pode ser até um já usado, desde que esteja bem lavadinho, não há problema. E o que acontece? 1 colher de sopa. Vamos fazer o quê? 1 colher de vinagre para algumas gotinhas de detergente de cozinha, de louça, em 1,5 litro de água. Acabando de misturar o vinagre com o detergente, colocamos no nosso borrifador e vamos até as nossas plantinhas, colocar nas couves, nos tomateiros, nas rúculas, porque essa composição que vamos fazer aqui, o que acontece? Afastam os piolhos, os pulgões e deixam a nossa planta livre dessas pragas em pouco tempo, porque eles, com a acidez do vinagre junto com o detergente, eles caem das folhas e acabam a morrer. Então, aconselho esse pequeno truque, mas que vai deixar as plantas muito felizes. No controle de pragas, no caso, o caracol invade a horta, o que podemos fazer também? Nós temos as cinzas. A cinza aquela das lareiras, das churrasqueiras. Trazemos para a horta, colocamos à volta das couves, à volta das alfaces. E o que faz isso? A cinza, ao ser colocada em volta da planta, o caracol não se aproxima da planta. Por quê? Porque
a cinza gruda na sua pele e ao grudar incomoda o caracol. Então ele, quando se aproxima da cinza, ele dá a meia volta da plantinha e vai embora. Então, agora eu vou mostrar a vocês uma, digamos assim, armadilha perigosa para as nossas borboletinhas. O que seria? Essas borboletinhas são as borboletinhas brancas. E essas borboletinhas brancas, o que acontece? Elas vão até as nossas rúculas, até as nossas couves e colocam lá seus ovinhos, que se transformam em lagartinhas. E aí, o que fazem? Comem as couves, comem as rúculas, comem tudo que for verdinho e gostoso que temos na horta. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar um ovinho em casa, 1, 2, 3, quantos a gente quiser, porque vamos estar aproveitando o quê? O conteúdo do ovo. Nós vamos aproveitar a clara, a gema para fazer um bolo, uma panqueca, e vamos usar a casquinha para fazer essa armadilha para a nossa borboletinha. Uma armadilha biológica que não vai matá-la, mas vai afastá-la das nossas folhas, das nossas couves, como já falei. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse ovinho, cortar embaixo, bater com uma colher, uma faca, e vai fazer uma abertura embaixo, deixando o ovinho, ó, intacto. Não pode ficar todo quebrado, só uma abertura. Então, vamos pegar o ovo, a casquinha do ovo, né? E vamos colocar numa estaca. O que acontece? Quando colocarmos na estaca e colocarmos lá na horta, fixarmos ele no chão, por exemplo, pertinho das rúculas, o que acontece? A borboletinha vai vir, sobrevoar esse ovo e quando ela encontrá-lo, ver assim, ela vai pensar, né? Olha, um ovo tão grande, maior que o meu. Se então é maior que o meu, aqui algum animalzinho maior do que eu. Então, vou sair voando, correndo daqui, porque nesse lugar já tem um predador bem maior do que eu. Então agora vou falar para vocês a respeito de mais um desinfestante de pragas que nós podemos ter na nossa horta. Seria mais ou menos uma armadilha. Como que eu vou fazer essa armadilha? Pego um garrafão, uma garrafa, no caso de refrigerante ou de água, mais ou menos 1,5 litro, 2, o tamanho realmente não importa muito, só não pode ser muito pequena. Corto mais ou menos um palmo acima, um retângulo com a tesourinha assim e deixo essa abertura para que o inseto entre por essa abertura e voe aqui dentro. O que vai acontecer? Nós vamos misturar 1 colher de açúcar mascavo, vamos colocar 1 colher de sopa de vinagre e sumo de laranja. Colocamos por volta de umas 4 colheres. Sacudimos para que a mistura fique homogênea e após já está pronta a substância que vai, no caso, neutralizar o voo do inseto, pois o inseto vai entrar por essa extremidade, vai voar aqui em cima, vai ficar tonto porque ele vai tentar sair e aí vai cair no líquido, que vai, no caso, não deixar mais que ele saia do recipiente.